parte do meu armário lotada de caderno, só porque eu tenho o hábito de anotar ali É, dentro. tem isso. Fica guardando tudo do passado Eu tive também. que jogar os Eu posts gosto fora, de- porque tava ocupando muito espaço. Eu gosto de fazer. Eu tenho caderno, eu tenho os cadernos assim muito aleatórios. Eu tenho um caderno só pro TCC. Esse aqui já tá mais da Ah, é bom. metade Mas escrito. aí, É, Importante. Importante, né? anotar em Pra galera. pensar nos cadernos. Chega o fim do ano, junta as folhas dos cadernos, bota na mesma espiral. Mas isso dá uma ajuda, sabia que, eu não sei, né, para qual área vocês vão seguir, mas eu tenho todas as minhas anotações do ensino médio, de história, geografia, sociologia e filosofia. Quando eu vou dar aula, eu sempre, para não ficar muito presa no que a faculdade está ensinando, né, que tem um tom realmente bem denso, bem complicado, eu olho o que os meus professores fizeram. Fico assim, ah, tá, eu posso colocar isso aqui, posso não colocar isso aqui, então me guia bastante. Interessante, bacana. interessante, boa ideia. Produtivo. Já pode, Bem impactante. ou vai entrar mais gente? Vamos começar? Vocês estão me ouvindo Acho, bem? acho que vai entrar mais gente ainda. É? Tinha umas 25 na aula da Magna, não tinha? É, Tem porque umas o Rubens, 25, o Rubens 24 está alunos. 2 vezes aqui, ó. Ah, O Lucas Boa Lemos tarde. não entrou ainda. O Sim. Emanuel. Chama Sim, então aí, mas- pessoal, no grupo. Calma, você falou que eu não entrei, ué. É, Chama no cadê o grupo aí, Emanuel? pessoal, para ver quem vai entrar. A gente vai começar em 2 minutos. Fala, bota lá no grupo, quem não entrar vai ficar. Professor, você conhece Flávio, professor? Não conheço, não. Eu tiraria de sala. Flávio eu também não conheço, não. É, Quem é esse eu cara? Flávio. Eu te conheço, eu te eu conheço. Quem é tiraria esse de Flávio sala. aí? Que intruso, hein? Ai. Cara, de felicidade com vocês. Entendi. Olha o Caio, tropa. É, tem um porco na sala, como pode? Sou eu. Porque tem um bicho alienígena aí, Caio. Ah, então eu Sou caio. eu, sou eu. Caio, Não, bota mas o filtro, porco cara. o porco tá mais desenhadinho, tá? Ah, para. Tua boca tá de cabeça pra baixo, cara. Tá. Ó, chegou mais Ah. alguém aí. Fiquei. Eu vou sorrir, ó. Pedro Lendon e Samuel Alves. Ah, é verdade, sim, faltava o né? Samuel. Nada a ver, hein? Nada a ver. Eu acho que esses dois a gente pode começar, hein? Pedro Lendon e a Bora. Mamora querendo participar. Vambora começar essa aula. Professor. Vamos. É, Deixa eu só falar uma coisa da Heloísa participar, começar, aliás. 2 coisas. Uma que eu botei a atividade dela, eu botei lá no Moodle, tá? Em Word, e também fiz como forma de questionário para vocês responderem direto no Moodle. Então, eu, preferencialmente, ou vocês fazem no Moodle direto, quem não conseguir, tiver com dificuldade. Todo mundo aqui tem acesso ao Moodle, certo? Ou tem alguém que não tem nenhum acesso, não consegue acesso ao Moodle? Acho que temos acesso sim. Todos têm acesso. Então, eu vou colocar como prazo a entrega da... São 5 perguntas. Eu vou colocar como prazo a entrega de hoje, 18 horas. Tranquilo? Combinado? De hoje? Hoje, Então, só tá 5 muito perguntas. tranquilo. Tá muito tranquilo de Sim, são fazer, galera. perguntas diretas e tal. Nada que vai fazer nenhuma redação, não, tá? Só tem uma questão que vocês não podem errar, que é a última. Prestem atenção, leiam bem a última, porque eu vi que teve gente que errou na última aula por besteira. Então, por favor, não erre a última, que a última é uma questão muito importante. Eu vou falar um pouco sobre um tema que... Deixa eu começar a gravar. Pera só um minutinho, Luísa. Tá. Pode começar. Então, gente, eu vou falar um tema que é um pouco renegado pela história, né? Os estudos sobre mulheres são estudos muito recentes. Em um estudo pensando exatamente no protagonismo, na agência e nas ações dessas mulheres, é mais recente ainda. Então, assim, eu sou uma das historiadoras que estuda mulheres, né? Então, por isso que, normalmente, eu sempre tento encaixar. E ainda mais nesse mês, é um assunto que a gente precisa comentar. Acabou de passar pelo Dia Internacional das Mulheres, né? Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre... Tá todo mundo enxergando bem? Sim, Sim, eu tô enxergando bem. Tranquilo.
Eu vou falar um pouco das mulheres da elite, que é um recorte minúsculo, muito pequenininho, assim. Isso aqui fazia parte de 1% das mulheres, não era um recorte que a gente pode falar como um todo. A gente não pode abranger essa vivência dessas mulheres ao resto do Brasil. Então, assim, as mulheres de elite que eu estou falando eram, por exemplo, uma senhora de escravizados, esposa do senhor de engenho, eram pessoas, principalmente da corte, que vieram lá de Portugal. Então, assim, é uma parcela muito, muito pequena de mulheres que eu estou falando. Então, essas mulheres, elas eram regidas por um segmento, assim, elas tinham que seguir uma cartilha. E essa representação feminina era de um modelo muito europeu de civilidade. Vocês já chegaram a ver como é que funciona um pouco a antropologia, quando os europeus chegam no Brasil? Como é que eles colocam que esse povo é bárbaro, que esse povo é inculto, que esse povo não é civilizado, que eles não alcançaram a civilização? Esse discurso é claro para vocês? Vocês já escutaram isso antes, alguma vez? Sim, eu tive isso aí Sim. no primeiro ano. Uhum. Sim, com Não, é certeza. comum, né? Sim, sim. Então, as mulheres elas tinham que se encaixar dentro desse padrão de civilidade. Para você ser uma pessoa civilizada, ou seja, você alcançou um certo grau de civilização, você é uma pessoa avançada, culta, inteligente, ela precisava seguir um modelo europeu. O que é bastante interessante, porque nós vemos em vários locais do mundo vivências diferentes. Então, por exemplo, muitos povos indígenas tinham uma divisão sexual do trabalho, sim, em que mulheres normalmente ficavam trabalhando na lavoura, que lavoura não, no caso, ficavam trabalhando nas plantações de mandioca, enquanto muitos homens iam para caça. Mas isso não necessariamente significava que essa mulher era subordinada desse homem, porque ela podia ter mesma voz. Nas regiões iorubais da África, inclusive, você não se tem a separação de gênero dentro da fala. Então, não existe o masculino e o feminino. E os cargos de poder são alcançados através da experiência. Então, a gente consegue ver que essa visão da mulher ela é muito focada no mundo europeu, compreende? E aí, a gente tem uma separação entre a vida pública e a vida privada. O que vocês acham que é a vida pública e privada? Vocês entendem esse termo? Sim, sim, mais ou menos. Eu acho que sim. Vai, fala para mim, o que você Do- acha? É do eu que não sei. mostram. Uma pessoa só, vai, fala. Eu acho que sim. Eu acho que É você... Nossa, qualquer um, menos essa pessoa aí, por gentileza. É do que mostram versus o que a maioria do tempo, que seria a vida privada. Não. Então, é isso que é Vixe. interessante. É engraçado que, para mim, esse termo sempre foi muito claro. Então, só que eu não tinha reparado o quanto as redes sociais fizeram uma diferenciação desse termo. Então, hoje em dia, quando a gente fala de vida pública e vida privada, a gente pensa muito numa questão de privacidade, daquilo que a gente mostra para o público, daquilo que a gente não mostra. Mas aqui tem um sentido diferente. Vamos pensar um pouquinho? Como é que eram as casas naquele período? As casas naquele período só tinham frestas, assim. Tinham muitas frestas. Não tinha privacidade, você olhava tudo que tinha ali dentro. Isso se você tinha uma casa para a sua família, porque normalmente moravam 5, 6 famílias juntas e lembrando, ainda existiam as senzalas. Então, essa dimensão de privacidade não era algo comum. Então, a gente está falando aqui de vida pública e vida privada, são as duas esferas de atuação entre o feminino e masculino para a civilização europeia. Então, a vida pública é a política, é o trabalho, é o sair de casa e dominar o mundo. Enquanto a mulher, ela era a dona da vida privada. Ou seja, ela ficava em casa bordando, costurando, estudando. Então, quando a gente fala que a mulher tem a separação da vida pública e a vida privada, em que ela está dentro da vida privada, não é uma questão de exposição, mas sim o fato de que a mulher não pode estar na rua e também não pode estar na vida pública, ou seja, ela não pode concorrer a cargos, ela não pode ser uma pessoa influente na política, ela é uma pessoa de menor valor social, entendem? E aí o seu papel social era exclusivamente voltado para uma obrigação de ser esposa e mãe, e ela era educadora. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que ela está fazendo aqui, porque, infelizmente, eu não tenho imagens melhores. Mas ela está instruindo a filha a ler. Enquanto tem uma pessoa escravizada costurando,
e outra pessoa escravizada levando as coisas para ela. E aí a gente entra num ponto muito importante, que é, não, peraí, que é essas mulheres, elas não necessariamente trabalhavam. Mas lembrando, a mulher sempre trabalhou, a mulher sempre fez parte do comércio e da política. Isso até em Grécia Antiga, se você for puxar lá atrás. O ponto de diferenciação é que a mulher da elite nunca trabalhou. Porque o trabalho é uma coisa suja, entende? Então isso vai sujar essa mulher. Isso é um pouco difícil de entender ou não? Não, Porque tranquilo. Não, Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá bem entendível. tem Sim, alguém que botou sim. um não. Fala aí. Isso aí é hater. Ignore, ignore. Mas, Esse cara ele merece sua leva atenção. uma série aí, por favor. Então, quando a gente fala que esse trabalho não tem valor, é exatamente do fato de que quem coloca a mão na massa, quem faz trabalho físico, são as pessoas escravizadas ou pessoas de menor valor. Por exemplo, aqui no Brasil aconteceu muito com os povos indígenas, entendeu? Ou com as pessoas pobres dentro da Inglaterra, França, entendem? Aqui a gente tinha esse papel voltado para a mulher não fazer as tarefas do lar. Mas lembrando, parcela minúscula da população. Então, para a gente entender mais ou menos onde guiavam esse ideal, eu trouxe uma passagem de um livro que eu gosto muito, assim, que quando eu li depois de virar historiadora, eu falei assim, nossa, isso aqui dá uma análise interessantíssima, que é um diálogo num livro chamado Orgulho e Preconceito, que também tem um filme muito bom, diga-se de passagem. Então, aqui está falando aqui, ó. Neste caso, observou Elizabeth, exige bastante de uma mulher para considerá-la verdadeiramente prendada, que é um termo que a gente quase não usa hoje em dia, né? Mas, exato, disse o Sr. Darcy, com certeza, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma poderá se considerar realmente prendada se não ultrapassar de longe a média. Uma mulher, para merecer tal qualificação, deve ter um conhecimento profundo sobre música, canto, desenho, danças e línguas modernas. Além de tudo isso, deve possuir ainda seu jeito de se mover e estar. O tom da voz, trato e expressões, ou só merecerá a qualificação em parte. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy, e a tudo isso ela deve juntar ainda algo mais substancial, que é a prática assídua de leitura para o desenvolvimento do seu espírito. Então, esse livro, ele tem uma característica muito importante, que é, ele foi escrito por uma mulher chamada Jane Austen, e ela escreveu esse livro, eu sempre esqueço o ano que ela lançou o livro, 1813, lá na Inglaterra. Então, esse livro é um livro muito antigo e a gente consegue compreender como é que era o ideal de mulher da época, porque, inclusive, isso era uma crítica da própria autora, porque no trecho seguinte, ela fala assim, agora eu entendi por que você não conhece nenhuma mulher prendada, né? Porque para saber tudo isso é algo muito difícil de se alcançar. Então, para a mulher de elite, era exigido para ela uma perfeição acima do normal. E o tempo dela era muito voltado para o ócio, entendeu? Que é o que difere a mulher de elite das mulheres pobres, as mulheres camponesas, as mulheres, inclusive, de elite, mas do campo. Porque uma mulher de elite no Rio de Janeiro, que era da corte, tem uma vivência muito diferente de uma mulher de elite, muito, muito rica, de, por exemplo, o Casimiro de Abreu. Óbvio que ela vai ter luxos, mas ela vai ter que trabalhar dentro de casa sim, entende? Então, assim, é uma questão muito mínima. Fale. É, é certo afirmar que. Porque eu estava lendo o livro A Escrava Isaura, e nesse livro a Isaura, né, ela, que é uma escrava, ela meio que é equiparada pela dona dela a uma mulher prendada, né, uma mulher rica, por causa que ela ensinou ela a tocar piano, a ler, né, a fazer essas coisas. Seria certo falar, então, que a imagem da mulher antiga, ela estava completamente, tipo, desrelacionada com... Era simplesmente o conceito de você ser uma pessoa que cuida, de você ser uma pessoa que cuida dessa vida privada, ao invés de ser exatamente mulher? Sim,
a ideação de feminilidade, ela é muito mais atrelada a tudo aquilo que você faz como mulher, então você se portar, não sei, eu não vi nenhum nome de uma menina na sala, mas, por exemplo, desde que, isso hoje em dia, eu tô falando, eu tenho 25 anos, sou novíssima, se você chega na sala e você tá assim, a primeira coisa que sua tia, mãe, vó faz é te dar um tapa nas costas para você aprumar os ombros, entende? Senta de perna fechada que você é mocinha. Nossa, desse jeito que você senta, você não pode nem colocar um vestido. Sim, sim. Entende? Então, vê como isso é forte hoje em dia. Minha irmã escuta esses comentários das nossas tias, que são mais velhas, né? Eu também escutei esses comentários. Agora, imagina nessa época, em que você tinha que colocar, por exemplo, uma, uma ceroula, uma crinolina, que é aquela é uma peça de metal, né? Que você faz o vestido ficar longo, aí você coloca aquele vestido e aí você tem que sentar, e você coloca os partilhos, você tem que ficar. Toda a roupa, inclusive, da mulher é feita para restringir ela, para ela ficar o mais rígida possível. Entende? Então, era uma questão de idealização, e assim, tinha muito uma questão de raça e classe, que é a mulher prendada é a mulher rica e branca, porque a mulher negra não é civilizada. Ela nem sequer é considerada mulher, entendeu? Nesse período. Ah, faz sentido, faz bastante sentido. Então, Uhum. assim, o escravizauro, inclusive, é uma questão dessa abordagem, por quê? Porque ela consegue ser considerada prendada só porque ela não é negra, entendeu? E esse romance aí tem. A Escravizauro é um romance com muitas problemáticas excelentes de estudo, assim, inclusive, nesse sentido. Mas, assim, a mulher, ela é prendada fazendo checklist de bom comportamento. Só que, como eu falei para vocês, isso é uma realidade muito pequena, porque mulheres sempre trabalharam, mulheres sempre estiveram presentes na indústria, por exemplo, na Revolução Francesa, existiam mulheres que trabalhavam, óbvio, em setores mais manuais, só que existe uma questão chamada patriarcado do salário. Por que é importante falar? O trabalho de uma mulher dentro de casa é extremamente importante. Vocês já viram como se comporta uma criança de 1 ano e meio? Qualquer motivo, ela está tentando se matar sem querer. Então, ela está querendo comer pedra, ela está querendo colocar a mão dentro do vaso sanitário, ela está querendo se jogar de lugares muito altos que não deveria estar se jogando. Então, assim, a criança é de um dispêndio muito grande de atenção, cuidado, carinho, amor e muito, muito, muito trabalho. Então, em um determinado momento, começa a perceber que você ter domínio da mulher, você tem domínio de terra, entende? Terra no sentido território mesmo. Por quê? Você precisa de pessoas trabalhando. Quem que vai gerar as pessoas que trabalham? A mulher. Então, se você tem uma mulher assim, por exemplo, essa questão antigamente, até do padrão de beleza, da mulher mais bonita, se é que tem a anca larga, o quadril largo, porque teria mais filhos, exatamente do fato de que era ter mais filho para trabalhar na terra e garantir mais coisa. Mesma coisa com uma fábrica, tanto que a gente chama de proletário, que vem de prole, entendeu? Então, assim, essa questão da mulher ter muitos filhos, e também não dá para trabalhar fora, chegar e cuidar da criança, porque a criança precisa de um cuidado integral, entende? Então, conforme o capitalismo foi se desenvolvendo ao longo da modernidade, e isso é depois do Império, obviamente, é mais ou menos ali na época do Império, inclusive, o que acontece com a figura feminina em específico? Começa-se a ter um salário maior para os homens. E muitas ações estatais muito voltadas à questão financeira para que seria pouco rentável uma mulher trabalhar. Então, aumenta-se muito o salário do homem para a mulher ficar em casa cuidando da criança. E isso era uma forma de domínio, tanto do corpo dessa mulher e tanto do dinheiro dela. E agora ela é unicamente, exclusivamente voltada para ter filhos e ser mãe, entende? Que é um ideal que, infelizmente, continua tendo até hoje. Se uma mulher fala, não quero ser mãe, todo mundo fala assim, nossa, mas você vai mudar de ideia ainda, entendeu? Para o homem fazer uma vasectomia, ele pode fazer aos 21. A mulher, até ano retrasado, se eu não me engano, porque eu sou meio ruim com data, até ano retrasado, para ela fazer laqueadura, ela tinha que pedir permissão para o esposo, entende? Então é o seguinte, dada esse contexto, né, de que é uma figura minoritária. Aí vamos falar um pouco sobre as mulheres negras desse período. Por quê? Porque não adianta só falar de mulheres, porque as mulheres de elite sim sofriam, mas quem sofria de verdade eram as mulheres negras.
elas estavam associadas completamente à manutenção do lar. Por quê? Não era uma obrigação da mulher branca cuidar da casa. A obrigação dela era ler, era estudar, era educar os filhos, era todas essas questões. As questões do lar, você cozinhar, passar, engomar, era tudo voltado para a mulher negra. E neste período temos que dar isso adendo à mulher negra escravizada, que foi tirada das suas terras para trabalhar para os outros. Então, todo esse trabalho doméstico era feito pelas mulheres negras e a sua importância foi completamente esquecida pela história. E, principalmente, também, suas formas de luta. Então, a gente consegue ver uma escassez de registro, por exemplo. Vocês ainda não devem ter conhecimento, mas tem uma parte do Google só focada em artigos, chama Google Acadêmico. Se você colocar assim, mulheres no Império, cara, surge uma infinidade de artigo, cara. Muito artigo mesmo, assim. Eu estudo moda e indumentária. E eu estudo moda e indumentária na passagem do século XX, né? Do século XIX para o XX. Então, assim, o que é interessante de se ver? Tem muita coisa, principalmente sobre a roupa das mulheres de elite. E esse período é muito romantizado, falando que era uma época muito bonita, entendeu? E ninguém critica o porquê que era bonito, entende? Que era todo um desejo de extinção dessa elite. Então, essa história das mulheres negras foi completamente esquecida, entende? Porque aí a quantidade de artigos é muito menor, a quantidade de estudo é muito menor, a quantidade de investimento sobre esse assunto é muito menor. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas formas de luta dessas mulheres. Essa luta, ela podia ser variada. Então, tinha a formação de quilombos, por exemplo, a Dandara, que era tia de Zumbi. Ela lutou com Zumbi no Quilombo dos Palmares. Isso foi de extrema importância, foi um movimento de muita importância, ela tomou muito à frente. Podemos também, assim, ter lideranças como a Luísa Maim, eu nunca lembro se é Marim ou Maim, mas ela liderou muitas revoltas, inclusive a revolta dos malês. Tivemos fugas, uma resistência cultural gigantesca e também a compra de alforria. E um adendo que eu vou falar para vocês é que todas essas formas são formas de luta ativa. Essas mulheres não eram passivas dentro da história. Essas mulheres não estavam ali sem fazer nada. Elas viam o processo de escravidão e lutavam contra o processo de escravidão. E isso é um detalhe muito importante. E aí vocês acham que ela é menos, né, ela luta menos, que ela se esforça menos, que ela é mais passiva à escravidão, por ela lutar por meios legais, pela compra de alforria? Não, porque o que ela está fazendo, inclusive, é muito audacioso, quer jogar o sistema contra ele mesmo. Então, assim, nós temos essa importância muito grande das revoltas, mas a gente consegue ver que existe um caso muito interessante que especificamente das mulheres que buscavam as formas legais de liberdade. Então, você tinha toda uma questão sobre sobre algumas leis que foram saindo, vocês sabem que foram saindo leis para atrasar o processo do abolicionismo, e uma das mais importantes é a lei do ventre livre. Por que a lei do ventre livre? Porque ela tem diversas partes que impulsionam a compra de alforria. Então, você consegue perceber um aumento no número de pessoas que pediram a entrada do processo de alforria. E dos casos mais interessantes são as Pretas Minas do Rio de Janeiro, ali no século XIX. Elas eram comerciantes, também chamamos de negras de tabuleiro, elas saíam com tabuleiros enormes. Também temos registro lá em Minas, em São João do Rei, e também muito na Bahia, que o mais interessante do caso da Bahia é que essa cultura se prevalece até hoje. Então, você consegue ver ainda as baianas utilizando os turbantes com os tabuleiros gigantes na cabeça, vendendo as comidas. E elas eram tão bem-sucedidas, que elas criaram uma rede econômica de auxílio uma da outra. Então, elas alforriavam meninas, elas alforriavam pessoas para trabalhar para elas. E, óbvio, não estou falando que é de tudo flor você comprar a alforria de alguém e falar assim, não, mas para pagar a alforria você vai ter que trabalhar para mim. Mas a pessoa era livre, entende? É o melhor do mundo? Essas pessoas eram perfeitas, maravilhosas? Não, porque os sujeitos históricos, as pessoas que viveram no passado, elas não estão vivendo um filme, elas estão vivendo uma realidade muito difícil. Mas a gente não pode achar que, à mesma medida, uma mulher que libertar outra
para trabalhar para sua empresa não é a mesma coisa de que um senhor de escravizados, porque isso tem uma questão muito grande da integridade física, porque uma das maiores mudanças do regime de trabalho da pessoa livre e da pessoa escravizada é a peraí, gente, rapidinho. Minha voz começou a falhar. É, a diferença da pessoa escravizada para a pessoa livre é o direito do seu próprio corpo, a integridade física. Então, essas mulheres não tinham direito de entrar na justiça se alguém batesse nelas por ela não fazer um serviço bem feito. Vocês entendem isso? Então, assim, é uma diferença muito grande você comprar a sua alforria e ter ali meio que um contrato de você trabalhar para essa pessoa de graça para pagar a sua alforria e você ser uma pessoa escravizada. Mas foi uma grande rede. E o mais interessante, essas mulheres que mais enriqueceram, que também era um grupo pequeno, elas viraram ricas, mas ricas mesmo, e tinham traços de pessoas ricas. Elas tinham um status social muito grande. E isso incomodava muito. A gente consegue perceber aqui alguns exemplos dessas mulheres. Eu amo muito essa figura, assim. Você consegue ver elas na frente da quitanda, vendendo as coisas, conversando com as pessoas. Então, aí você vê aqui, que aqui é uma habitação branca também, elas estão vendendo para as pessoas brancas. Então, elas conseguiram muita grana. E aí, um dos casos que eu acho interessante, que a gente pode confabular, que pode ser ou não, é essa imagem aqui. Tanto que você pode ver, muitos dos adereços que ela está usando são muito de origem africana. As contas, o colar completamente dourado, a forma de se prender o cabelo, mas que ela está usando elementos europeus na roupa dela. E isso era tema de crítica em jornal. Isso saía em jornal, o pessoal falando assim, não, você está vendo essas pessoas negras utilizando roupas caras? Que absurdo é esse? Assim, então é interessantíssimo como elas lutavam até um ponto de chegar ao poder e incomodar o poder. E elas podiam sim tentar entrar naquela sociedade escravocrata e de alguma forma, né? Mas elas nunca baixaram a cabeça em questão disso. Então, vamos falar um pouco sobre a lei do ventre livre? Vou dar uma lida aqui com vocês. A, a lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, declara a condição livre os filhos da mulher escrava que nasceram desde a data desta lei, libera os escravos da nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores sobre a libertação anual de escravos. Os filhos de mulher escrava que nasceram no Império, artigo 1, os filhos de mulher escrava que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Inciso 1. Os ditos filhos menores ficarão de poder sob a autoridade dos senhores e suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Então, assim, vocês estão vendo que não é você teve o filho, a partir de agora ele é livre. Não, não. O nome da lei pode até enganar a gente, mas era um processo até de atrasar um pouco esse processo de libertação. Então, esses filhos eles não vão ficar sozinhos no mundo, eles vão ficar com o senhor até os 8 anos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do Estado a indenização de 600 mil réis e de utilizar os serviços do menor até a idade de 20 anos completos. Ou seja, esse senhor, inclusive, tem a opção de escolher o que ele quer. Libera mesmo por 60 mil réis, ou não, esse escravizado não vale esse valor, então você vai trabalhar comigo até os 21 anos de idade. Entende? Então, não é uma liberdade completa. O artigo 4 Aí, esse artigo 4 é muito importante. Por que ele é tão importante quanto o primeiro? É uma lei um pouco maior do que essa, mas eu acho que esses dois artigos sintetizam bem o que eu vou falar. Que é permitido ao escravo formar pecúlio com que provier de doações e legados e do seu trabalho. Então, o que é o pecúlio? Você sabe o que é o pecúlio? Não sei. Não sei. Não faço ideia, não faço ideia. Não Pecúlio faço ideia. Pecúlio é especificamente o valor adquirido para pagar sua própria alforria. Então, é o dinheiro que a pessoa foi juntando para pagar sua própria alforria. O pecúlio pertencerá exclusivamente ao escravo e será aplicado à compra da sua liberdade. Esse ponto aqui é importante, entendeu? Essa questão de pertencerá exclusivamente ao escravo e será aplicado à compra de sua liberdade. Então, assim, esse dinheiro aí, ele tinha uma posse.
O senhor não podia pegar esse dinheiro falando assim, já que você trabalhou para mim, esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro era da pessoa escravizada. O escravo poderá requerer judicialmente sua alforria mediante depósito do valor que entender suficiente para a indenização de seu senhor. Então, aqui, ó, essa lei do ventre livre abriu o precedente legal de você entrar judicialmente com a sua alforria. Então, agora, o que acontecia muito antigamente? A pessoa ia, conseguia juntar um dinheiro, principalmente as pessoas escravizadas de ganho, né? Pessoas que trabalhavam nas ruas e traziam dinheiro para o senhor. Elas conseguiam juntar essa grana e entregavam para o senhor para ele fazer para ele entregar a carta de alforria, e essa carta de alforria nunca vinha. Mas essa pessoa jurava que ela era livre, entende? Então, abrindo o processo legal, você tem a garantia da alforria dessa pessoa. E o inciso 3, se o senhor não concordar com o valor oferecido, será arbitrado por avaliadores nomeados pelo juiz. Então, o que acontece? A pessoa entra com o processo e fala assim, este valor aqui é o que eu acredito ser justo. Aí tem um processo legal nesse meio, e o senhor fala assim, não, você vale muito mais do que isso. E aí, vai ter uma espécie de comissão, uma avaliação ali, nomeados pelo juiz, de definir qual vai ser o preço dessa pessoa. Então, não era um processo fácil, era um processo muito denso, assim. E aí, eu vou trazer... Alexandre, eu vou dar uma lida nos textos da atividade, porque na outra turma, como eles fizeram durante, foi muito dinâmico. Eu tenho medo de não deixar tudo muito claro, porque enquanto eu fazia, enquanto fazia as atividades, eu dava uma explicada. Então, acho que seria importante. Eu ia te sugerir isso também. Você tem aí para projetar ou você quer que eu projete? Tenho. Tem aí, tá ótimo. Tô Melhor tranquilo dar para ler, aumentado vocês... na letra. Tem que aumentar a letra. Bota o zoom Vou aí aumentar a na tela. letra. Bom? Tá ótimo. Tá, vocês preferem preto e branco ou assim mesmo? Não, assim tá bom, tá dando pra ler. Durante o processo de alforria no Brasil, durante o século XIX, no Brasil Império, a liberdade de pessoas escravizadas podia ser conquistada por diferentes caminhos. Um dos mais comuns era a alforria comprada, isto é, a possibilidade de adquirir juridicamente a própria liberdade, mediante o pagamento de uma quantia ao senhor. Esse valor era chamado de indenização, e o dinheiro acumulado pela pessoa escravizada para esse fim era conhecido como pecúlio. O pecúlio podia ser obtido por meio de trabalhos realizados nas horas de folga, prestação de serviços pequenos, atividades domésticas remuneradas ou com a ajuda de familiares e rede de apoio. Em áreas urbanas, especialmente mulheres escravizadas, podiam ampliar suas possibilidades de acumular recursos, ao trabalhar como cozinheiras, costureiras, encomendeiras ou vendedoras. A partir de 1881, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, o processo de compra de alforria passou a ter maior regulamentação jurídica. A lei não aboliu a escravidão, mas criou mecanismos que permitiam a pessoa escravizada entrar com uma ação judicial para requerer sua liberdade mediante pagamento. O processo funcionava da seguinte maneira: a pessoa interessada, por meio de um representante legal, apresentava uma petição ao juiz, oferecendo determinado valor. Esse valor ficava depositado em juízo, enquanto o senhor era convocado a aceitar ou contestar a quantia. Caso o senhor não concordasse com o valor oferecido, o juiz determinava uma avaliação oficial para estabelecer o preço considerado justo. Se o valor estipulado fosse maior do que o inicialmente depositado, o interessado deveria completar a quantia. Somente após o pagamento integral era expedida a carta de alforria. Esse processo revela que a liberdade era frequentemente resultado de negociação econômica e disputa judicial. O senhor buscava garantir o maior valor possível para a sua propriedade, que, lembrando, as pessoas escravizadas nesse período, elas não eram vistas como pessoa, mas sim uma propriedade. Enquanto a pessoa escravizada tentava reduzir o preço, muitas vezes argumentando idade avançada, doença ou baixa produtividade. Além do aspecto financeiro, o conhecimento de legislação era fundamental. Saber que a lei previa o depósito judicial do valor, a possibilidade de avaliação e o direito de recorrer ao tribunal ampliava as chances de sucesso. Redes de apoio, como advogados, curadores e abolicionistas ou pessoas livres da comunidade, também desempenhavam um papel decisivo. Portanto, embora a escravidão fosse uma instituição baseada na violência e na desigualdade, o processo de alforria demonstrava que pessoas escravizadas podiam atuar estrategicamente dentro dos limites do sistema, utilizando a lei como instrumento de negociação e resistência. Então, eu vou trazer 2 estudos de caso, mas conversar um pouquinho com você aqui.
Esse processo não era nada simples, não era nada fácil, e necessitava de uma rede de apoio muito grande. E isso demonstra um conhecimento da lei pelos próprios escravizados. Olha que interessante. Se esses escravizados fossem pessoas passivas perto do sistema, se eles não entendessem como funcionava, se eles não tivessem uma atividade contra o sistema, eles não teriam noção de como a lei pode beneficiar. Eu tirei esses 2 casos são reais, tá, gente? Eu tirei eles de um artigo. Fale. Como é que era passada a informação de como era passada, tipo, que essa informação de como a lei funcionava chegava aos escravos? Eles buscavam saber aonde? Então, eu acho que por 2 meios, tanto pelas próprias pessoas negras, existe uma questão da educação de pessoas negras muito forte, tá? Pessoas negras, desde muito tempo, elas tentam aprender a ler e escrever eh, para garantir uma vida melhor, assim. Isso era muito comum antigamente, o desejo, né? Não era comum pessoas negras lendo e escrevendo, obviamente, porque tinha todo um sistema contra elas. Mas, existia sim as pessoas que aprendiam a ler, tinham meio que uma obrigação moral de passar aquelas informações adiante. Então era a pessoa que lia as cartas, que lia os decretos, que lia tudo. Então, se tratando, por exemplo, num contexto muito urbano, a gente pode imaginar que provavelmente, eu não vejo isso acontecendo muito em zonas rurais, inclusive. Esse processo entre zonas rurais seria um pouco mais difícil, porque muitas dessas pessoas que entravam com esse dinheiro eram escravos de ganho. Então, isso significava que eles iam para a cidade trabalhar e voltavam para a fazenda de noite, entendeu? Mais ou menos assim, quando acabava o expediente. Então, eles tinham experiência de escutar uma questão de ter uma rede de apoio entre si para saber o que faremos e o que não faremos, entendeu? E também existia um movimento abolicionista. O movimento abolicionista não era nulo, era um processo muito real. E existiam muitos não, aí eu estou exagerando um pouco, mas tinha uma quantidade de advogados abolicionistas. E esses advogados muitas vezes entravam como depositário. Porque olha que interessante, quando a pessoa entrava com esse processo de alforria, ela não podia estar morando na casa do senhor. Então, o que ela fazia? Existia uma pessoa chamada depositário, e que era como se fosse um tutor legal dessa pessoa, e o escravizado entrava e ficava morando na casa desse depositário. E das duas, uma. Pode ser também um advogado abolicionista, que está fazendo isso apenas de bom grado, que de fato existiram relatos, mas também era uma forma de você conseguir uma mão de obra extremamente especializada. Porque essas mulheres não eram ignorantes. Essas mulheres, elas tinham uma sabedoria muito grande, tanto de remédios, de ervas, de como saber passar, lavar, cozinhar. Então, assim, nesse momento, lembrando que é um momento em que as atividades manuais das mulheres de elite não eram muito comuns, é, as engomadeiras, doceiras, cozinheiras, elas tinham um valor social muito grande, muito maior até do que o trabalho braçal do homem. Tanto que as mulheres negras, quando elas recebiam alforria, normalmente elas eram um arrimo de família. Por vezes, uma mulher negra arranjar um emprego era muito mais fácil do que um homem negro arranjar um emprego. Entende? Então, elas viraram uma mão de obra extremamente especializada. Então, você, como depositário, podia contratar os serviços dela. Entende? E não necessariamente ser uma pessoa extremamente boa, nossa, caridosa, que alma feliz. E tenho 2 estudos de caso que eu sou completamente, assim, fissurada, apaixonada, e tem outro que eu vou contar para vocês, mas só depois da gente analisar esses aqui, que senão pode confundir a cabeça de vocês. Em 22, primeiro caso, Micaela. Um dia 22 de julho de 1874, na cidade de Campinas, Micaela, escravizada do alferes José Barros Dias, entrou com uma ação de liberdade para comprar sua alforria, representada juridicamente por José Francisco dos Santos Maia. Ofereceu 200 mil réis de pecúlio, alegando ser velha e pouco preste. O senhor recusou a proposta, afirmando que ela era uma excelente cozinheira, engomadeira e doceira, podendo ser alugada por 30 mil réis mensais. Após a avaliação judicial, Micaela foi estimada 500 mil réis. 2 meses depois, seu curador apresentou os 300 mil réis restantes e sua carta de liberdade foi expedida. Vocês estão entendendo o porquê que ela alega ser velha e de pouco valor? Por que ela faz isso? Para diminuir a quantidade de dinheiro que ela precisa
pagar para ser alforriada? Vai ser mais Sim, barato? sim, sim. Então, assim, a gente não pode ter um julgamento de valor com isso. Ah, mas ela está mentindo no processo judicial. Não, gente, ela está tentando arranjar um valor menor. E isso é justo, porque arranjar esses R$ 200.000 também não deve ter sido fácil, entende? Então, muitas das vezes também a gente consegue perceber dentro das negociações que esse valor de R$ 200.000 era muito baixo até para uma escravizada com pouquíssima função social, entende? Mas vocês já viram, era uma questão meio trato feito, de que você dá um valor bem abaixo para ir conseguir o preço que você quer de verdade? Então, era uma negociação. Então, como era uma negociação que normalmente estava a favor, não é da pessoa escravizada, mas sim uma negociação que está a favor do senhor, o senhor de escravizados, as pessoas utilizavam do que elas podiam. E o que elas podiam na época era falar assim: eu sou velha, minhas mãos doem, não consigo cozinhar como antigamente, e foi. E aí conseguiram achar o meio termo, né? Ah, tá, não, vale a pena pagar esses R$ 300.000 agora. E foi, pagou, entendeu? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente não pode julgar ela de ser desonesta, por exemplo, porque isso é um julgamento de valor por uma situação de uma pessoa que a gente não pode julgar dessa forma. A gente não pode julgar moralmente ela. Porque o que ela estava tentando era fugir e lutar da escravidão. E o segundo caso é da Carolina. É, a Carolina era uma mulher liberta. Ela já tinha comprado essa liberdade. E ela juntou as economias para comprar a alforria de seus filhos, ainda escravizados. O que ela fez na época, que era uma prática muito comum? Ela inicialmente entregou o dinheiro diretamente ao senhor deles, o Marcelaco Giovanni. E, posteriormente, depois de ter dado dinheiro para o senhor, ela chegou ao conhecimento do procedimento legal na lei do ventre livre. E ela falou assim: putz, agora eu posso entrar com uma ação judicial, fiz errado. Então, ela entra com uma ação judicial solicitando a restituição do valor para que o depósito fosse. Desculpa, gente. Que o depósito fosse feito legalmente em tribunal. E aí, e aumentando as chances de obter a liberdade de seus filhos. Então, a gente consegue perceber aqui que o artigo 4. Deixa eu transmitir de novo para vocês. O artigo 4 aqui, ó, tá vendo? O escravizado é esses dois aqui em específico. O especúlio pertencerá exclusivamente ao senhor e será aplicado à compra de sua liberdade. Então, essa é uma prova de que ela pagou. E falou assim: ó, galera, eu paguei a ele, só que não recebi ainda a alforria. Porque, assim, até quando o que a gente lê ali no auto do processo, esse é um processo que não tem fim, inclusive. É um processo que a autora do artigo ela não conseguiu ver se os filhos foram libertados ou não. Mas você viu que ela entrou no processo exatamente para restituir esse valor, porque ele é exclusivamente aplicado à compra da sua liberdade e é do escravizado. E aqui também, o escravizado poderá requerer judicialmente sua alforria mediante depósito do valor que entender suficiente para a indenização do seu senhor. Então, aqui é um, é um exercício direto de aplicação da lei. Ambas foram apresentadas por essa lei, só que as duas trabalham de uma forma diferente. Uma porque uma está tentando comprar a escravidão, não, a alforria própria, entendeu? E ela utiliza de uma sabedoria da lei. A outra quer comprar a alforria dos filhos e ela utiliza de uma forma diferente, porque ela viu depois. Então, assim, tanto que elas aplicam de forma diferente. Se você vê, essa daqui, a Micaela, ela está entrando com processo de alforria, negociando esse valor. A Carolina, ela está pedindo o dinheiro, uma restituição do valor que já foi pago, para isso aumentar as chances da alforria, entendeu? Porque o que acontecia naquela época? Você ia, você entregava o seu dinheiro, e o senhor de escravizado te pegava, e ele não tinha intenção nenhuma de te dar a sua carta de alforria. Ele só pegava o seu dinheiro. E muitas vezes as pessoas não sabiam ler, não sabiam o que era o documento oficial, então ficava nessa questão. Então a gente consegue ver que essas duas mulheres, principalmente, elas lutaram muito contra um sistema utilizando o próprio sistema. E é muito interessante como você vê que cada caso eles utilizam da lei de uma forma um pouco diferente. Aí, um caso que foi impulsionado pela lei do ventre livre, mas ele não utilizou a lei do ventre livre, isso que eu acho interessante. É o caso de uma mulher chamada Laurinda. Ela não pediu a alforria por ela, porque ela já era uma pessoa livre, entendeu? Esse caso eu acho, assim,
eu sou apaixonada por esse caso, porque mostra muito uma questão dessa questão materna até, de que os filhos dela, ela tinha 3 filhos, nasceram aqui. Só que vocês lembram que existiu uma proibição do tráfico de escravizados da África para o Brasil? E aí só foi permitido o comércio interno? Eusébio Então, de Queiroz? é Eusébio de Queiroz. E quando ela veio para cá, ela já veio como uma escrava ilegal. Ela não veio como escrava legal. Então, ela não poderia estar sendo escravizada. Ela teve 3 filhos no cativeiro, né? E ela utilizou dessa lei falando que, como ela era uma pessoa livre, os filhos dela não poderiam ser escravizados. Então, ela não pediu um processo de alforria, mas sim de anulação do estado de cativeiro. Então, ela não pediu a liberdade, ela estava requerindo a liberdade que já era dela, porque ela nasceu na África, foi trazida para cá, e os 3 filhos dela eram filhos de uma mulher livre. Então, quando ela foi se intitular como uma mulher livre perante a lei, ela não estava fazendo isso para conseguir a sua própria liberdade. Sim, mas sim, porque se ela provasse que ela era livre, os 3 filhos dela seriam livres também. Então, a gente consegue ver que existia, sim, uma movimentação de pessoas negras que continham conhecimento da lei. Então, a gente não pode pensar que eles eram inferiores, que eles eram ignorantes, que eles não tinham conhecimento, e essa é uma das formas que a gente vê. E, assim, nenhuma das formas de luta ela é julgável moralmente. A pessoa que está lutando ativamente, que nem Dandara ou Luísa, pegando em armas, tentando se livrar da violência que sofria, era uma forma de luta extremamente válida, porque era uma luta pela sobrevivência. E mais do que a sobrevivência, pela vivência, de poder viver, de poder cantar, de poder dançar, entende? E essas pessoas que lutaram por meios legais também foram muito audaciosas, foram muito importantes, porque elas estavam lutando contra o próprio sistema. Vocês estão vendo como essa lei é? Vocês acham que essa lei é favorável à pessoa escravizada? O filho da escravidão, o senhor escolhe se vai liberar com 8 ou 21, entende? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria passar para vocês. Não está muito difícil os exercícios, foquei em pontos muito importantes. Se vocês prestarem atenção, não vão ter problema nenhum. Tudo está no texto, botei muito explicadinho. O texto e os casos, eles são casos muito pautados em um artigo que eu li, então, assim, ele está bem... É um caso real. E eu não queria trazer nada ilustrativo para vocês. Eu queria que vocês vissem um processo real de exatamente como funcionava o processo de abolição nesse período. Espero que vocês tenham gostado da aula. Show de bola. Muito boa. Arrasou. Alguma- Ótima Obrigado. aula. Ótima Muito bom, aula. cara, muito bom. Parabéns. Anotei tudo, anotei Parabéns. praticamente tudo que você Bom que você anotou. Aí sim. Para isso o Vai resto ser da uma- vida. Vai ser Alguém uma tem uma troca. pergunta? Matheus, Não. quer falar o Rimes? Levantou a mão. Ah, não. Eu tô com a mão levantada sem querer, desculpa, professor. Tudo bem, tudo bem. Não. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro, parabenizar a Heloísa pela aula. Realmente uma aula muito boa. O problema é que eles não querem só aula contigo, agora não mais comigo, né? Mas, peraí, Emanuel, falar. Fala, Emanuel. Não, perdão, eu também levantei sem querer, eu ia aplaudir. Nossa, vocês estão de Desculpa. sacanagem, hein? Parabéns aí. Pô, mano. Muta aí, Gustavo. Não é só hora de falar, não, cara. Ah, se fuder. Pode falar, gente. Deixa o pessoal falar. Calma, sem estresse. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro, eu repetir para quem chegou depois. Tem atividade lá no Moodle, tá? Então, vocês respondem direto lá. E quem não conseguir Moodle, tem o Word lá no Moodle também. Tá lá o slide que ela tá passando aqui também, né? Esse slide azul aí. Também tá lá, tá bom? E a atividade no Word tem esses 2 casos que ela leu e o texto também, entendeu? Então, vocês podem baixar o Word para dar uma lida e tal. Se quiser responder por ali, manda de volta. Se quiser... Ah, não, se bem que não dá para mandar de volta porque eu não abri espaço para enviar. Então, tem que responder direto, tá, como questionário. Tem que responder direto no Moodle mesmo, tá bom? Pedro Lucas, fala. Levanta a mão. Eu preciso fazer a chamada agora, então ninguém sai, Sem tá bom? querer também. Já Tá, já deixa eu fala. fazer a chamada Meu rapidinho Deus. aqui. E aí, eu tinha um negócio de chamada aqui, mas eu não sei mais onde está, agora eu vou ter que fazer manualmente. Espera só um pouquinho, por favor, tá bom? Tá bom. Obrigado, tá, professora, pela aula. E obrigado, tá, professor Alexandre, pelo ano. Muito bom, tá?
Ótimo, É a professor. última aula hoje, né, meu povo? É a última aula, verdade. É a última aula. Valeu. Aí ninguém Essa é a precisa última aula, essa é a última aula. Baixa essa mão, Pedro Deus, Lucas. Baixa essa mão, Pedro Lucas. Sai de sala, Flávio. Sai de sala. Alô? Não, não sai Ai, não, não sai o ninguém microfone não. não tá funcionando, era isso o problema. Seu, mano, Ninguém quer saber. Não, Pedro, pelo amor de Deus. Alexandre, não, eu quero falar um negócio. É Baixa só essa do... mão, cara. Baixa essa mão. que eu tô... Calma aí. Deixa de ser Baixa chato, essa pelo mão, amor de cara. Deus. Vocês estão muito chatos. Para de zoação, cara. Coisa chata. É, Fala. eu não ouvi, eu olhei aqui no Moodle, eu vi a folha que ela mandou e também o questionário que ainda não abriu. Mas o slide eu não achei. Certo. Você falou que isso também estava no Moodle. Então bota lá de novo. Se não tiver lá, eu boto novamente. Mas aí para abrir o questionário só 2 horas, daqui a 4 minutos. Deixa eu falar que Aldo tá aí, né? Presente. Brian tava aí, não tava? Não. Aqui, professor. Tá. Caio, tá aí? Carlos Vinícius. Eu tenho que falar presente, porque eu tô com a tela do... Ele mandou presente no É, chat. escreveu Tá. presente. Ok, porque eu tô sem a tela de vocês, tô só com a tela do diário, tá? Então, por favor, fala. Ellen tava aí, né? Presente. Emanuel, Presente. Enzo tá, Fábio Presente, tá aí. Fábio também tá? Ele que esteja. Fábio não. Fábio não tá, não. Não. Fábio não. Tá. Flávio está, Gabriela tá? Presente. Ok. Gustavo Torres está aí, João Marcelo. Presente. João Pedro. Eu. João Vitor, cara, que voz, né? Presente. João Vitor. Presente. Cauã não frequenta, né? É. Lucas dos Santos. Presente. Lucas Lemos de Souza. Não, Lucas Lemos não. Parece que não veio. Tá. Mariane, acho que não veio não, né? Presente. Aí, oba, Mariane, desculpa. Não Matheus, falou uma vez na aula, né? Como é que você sabe? Presente, Matheus Silveira. Matheus Silveira está aí, Matheus Luiz está aí, Paulo Max não Presente. veio, né? Não. Paulo Marcos faltou. Paulo Mérida está, Pedro Henrique presente. Peixoto está aí? Peixoto, Henrique dessa vez Peixoto? ele faltou. Não. Dessa vez ele faltou. Pedro Landon. Presente. Pedro Lucas, Presente. Juan. Juan não? Luan tá sem microfone, professor. Ele mandou tá, no chat. professor. Ele Tá, aí, tá na aula beleza. desde o começo. Só que o microfone dele tá Fala, ruim. eu tô sem a tela de vocês. Rubens está aí? Tô presente. E Samuel? Presente. Samuel Tá, ficou Samuel, eu quero jogando falar com o contigo saco também. da aula. Deixa eu falar agora 2 coisas com vocês. Uma coisa, vocês não tiveram a aula do João Mateus, que é o outro estagiário. Então, eu estava pensando em suspender a prova da 2001A e da 2004A. E eu queria saber com vocês se de repente a gente faz a prova, porque só tem 2 atividades. Aquela atividade que eu passei de múltipla escolha, lembra? Da atividade da semana passada, né? Foi? Lembro. No dicionário. Tem essa do Moodle e tem a Não, só essas 2 mesmo, né? Não, só foram essas duas. Eu só passo isso e agora é essa. Então vou manter a prova. Vou fazer uma prova simples de múltipla escolha também, parecida com aquele questionário que a gente fez, tá? E aí eu mantenho para vocês. Pode ser? Qual E tem outra matéria? coisa. A matéria é abolicionismo, é isso que a gente estava falando até hoje. Abolicionismo, as mulheres no Império, as leis abolicionistas, resistência escrava, tá bom? Mais sobre escravidão mesmo, a matéria vai ser só escravidão. João Vitor quer falar? Sim, eu queria falar. Professor, recentemente a gente Fala. teve uma palestra que teve em Engenheiros da Manhã, né? Que era sobre empoderamento feminino. Você teria a possibilidade do senhor usar como instrumento avaliativo ou não? Posso usar, mas aí qual é o... Mas ele também tem aquele negócio do curta. Também, verdade. É melhor usar o curta, então. Aí eu dou o ponto para Beleza. vocês no curta. Ao invés Beleza. da prova, o curta? Não. O curta aí entra também como pontuação, entendeu? Beleza. O curta entra como pontuação também. A gente que ganhou um prêmio lá, graças ao Pedro Lendo. O que você achou do Ponto extra. Não, vou dar o ponto do curta, o ponto daquele questionário da semana passada, da atividade da semana passada, o ponto da atividade de hoje.
e mais a prova, ok? Quatro tipos de avaliação, certo? Beleza. Beleza. Fechado. Beleza. Tá bom, então. Meu povo, então daqui a pouco já deve estar aberto lá, eu vou colocar os slides se não tiver, tá? E, Samuel, você não fez acho que a atividade da semana passada, né? Samuel tá aí Sim, ainda? professor. Fez? Eu fiz junto com o Pedro Leandro. Eu não fiz, professor. Então, quem não fez? João, Pedro. Tá, então você coloca, por favor, lá no questionário, você coloca que você não fez. Escreve nas questões, no final, cada que você coloca, não fiz atividade avaliativa, a primeira atividade avaliativa, bota assim, tá? Ok. Aí eu vou fazer um combinado da tua nota. Ok. Tranquilo? Vai fazer o Beleza. bem bolado. Fazer um bem bolado. Isso. Valeu, gente. Ó, foi um prazer enorme dar aula para vocês. Mas a gente se encontra por aí. Você dá aula pro terceiro, professor? Não dou. Vai ser o Lamarão. Vocês vão estar muito bem maravilhosamente. Professor Alexandre, muito obrigado, tá? Vamos tirar um Agradeço pelo print ano aí, de professor. ensino. Tirar um Vou print tirar um Obrigado. print da tela. Como é que faz aqui para tirar um print da tela? A minha Calma aí, câmera deixa eu botar carregou agora que ia tirar o print. Show. Professor, eu não tenho câmera, então. Prova, como que Ah, bota essa aqui no celular? Como é que faz aqui para tirar o print? Presidente. Windows Shift S. Windows Shift S, mas se for no computador. Mas tira aqui, Elô, tira Tem uma tecla no a computador. apresentação. Ah, tá, foi mal. Calma aí, deixa eu escolher um filtro bom aqui. Tem que estar com a camisa do Vasco, para ficar maneiro. Peraí, Eu pegar tava no com a camisa Flamengo. do Vasco Vou agora, pegar no professor. Eu tava com a camisa Flamengo, do Vasco Eu vou agora. tentar pegar minha câmera, professor. Pera aí. Fake. E rebaixado. Desliga essa câmera, Samuel. Ninguém quer ver essa camisa, não. Eu Camisa do Vasco. tava com a camisa do Vasco, Lerdão. Professor, vitória do Vasco merece ponto extra também, professor. Verdade. Eu acho. Palmeiras, né? Aí você vê, o cara é tricolor, mas precisando de ponta, ele vai lá e apela pro Vasco. Ele faz, pois é, cara. O cara faz qualquer coisa para ganhar um pontinho extra. Né? Professor, Tô precisando de 13 para passar, pô. É só você botar Windows Shift S. Não me mexe de 10, né, Cocão? Tô precisando de 13 para passar no mestre de 10. Aí vai aparecer ali com uma telinha. Fala, Flávio. E vai tirar print. Se você tiver no teclado. Vai, então no teclado. Faz aqui Lembrei que agora. Calma, Aí lembrei você que só arrasta. Ele vai fazer um retão. Não, o Pedro tá com Que isso, João? Que isso, cara? Não também pode. tem, eu também acho que tem uma do Botafogo no Flamengo aqui no. Fora João Marcelo. O cara Agora tem que botar muitas pessoas aqui, mais 15 pessoas. Como é que eu boto mais pessoas? Já acho que estão aqui e boto as outras. Não dá. Não dá. O Marcelo é super carioca, mano. O Só armário aparece tem João todo tipo Marcelo, de carioca. cara. Vai ter que aumentar, peraí. Não dá, né? Tá já. Dá, professor. Dá pra colocar ajuste e visualização. Vai nos 3 pontos. 3 Aí tu pontos. coloca mosaico. Mosaico e aí vai em Olha. blocos e maximiza. Ah, é verdade, caraca. Ah, Peraí. é Aí ajuda verdade. todo mundo. Tela cheia, mas aí, peraí, mosaico. Onde está isso? Se quiser, tira o print, professor. Ele tá ali embaixo, aí, tipo, tem. Você botou a visualização, bota o mosaico, aí ele tem blocos. Aí você bota tem o máximo de blocos, você maximiza, você move a barrinha até dar 49. É, consegui aqui. Qualquer coisa eu tiro o print. Assim aparece todo mundo que tá na chamada. Não tô com mosaico, não parece mosaico, não. Salas temáticas, transcrever, enquete, perguntas, Não, muito respostas, vascaína aqui, hein? Mariane. Isso, João Marcelo, você é João vascaíno? Marcelo. O que tá Eu tenho. acontecendo aqui? Eu tô tentando pegar camisa de todos os times de futebol. Ah, não, Opa. pode não, pô. Mano, Tá só bom, falta uma tá camisa bom. do Messi pra me ter O Vitor todas. virou né? agiota. Aí, Que isso, Vou gente? nobre, Só João, foi- gostei. Eu tenho uma da Copa do Messi. Né? Não é do A de Messi. 22? A de 22, aquela azul, Flamengo? azul Vou escura. procurar aqui, eu acho que eu Maneira. acho Mas é trabalho infantil de crianças vietnamitas, não é? Eu vou te dar uma Ah, olhada. sim, uso esses também. Ah. Uso esses também. É aquele trabalho infantil de crianças vietnamitas, não é? Eu também sou vascaíno, professor. Eu tenho a do Opa. México, professor. Ó, Todo mundo é vascaíno na hora de dar ponto, Copa né? de Maravilha dois- isso. Copa de Não, 2002, não, professor. Essa aqui é do México. Flamenguista, professor. É Flamenguista. brabo. Pô, cara, eu queria comprar do México. Onde você Aí, ó. comprou essa? Cara, eu peguei num brechó, consegui no Rio, que tava tendo de colecionador de camisa. Peguei no 500 reais. sarau em promoção, 180. Barato, que eu maneiro. falei? É, Pô, a design é bonitona. Eu tô a metendo design é bonitona. Botafogo. Nossa senhora, que escravo. Mas tá bom. Olha. Olha, o Botafogo é bonito. O Botafogo eu acho Fechou, bonito. fechou. Eu vou te dar uma do Fechou, Flamengo, gente. não se preocupa não. Hã? Do Flamengo não precisa, não, cara. A gente tá cheio de pano de chão aqui em casa já. que isso. Não fala sério. Já Flamengo, tirar uma gente. print Doido. aqui.
Nem pra botar no meu cachorro serve pra botar o Flamengo. Professor, isso foi bastante Fala aí. besta da sua parte. Foi o quê? Bastante besta da sua parte. Bastante Cara, Gustavo, para. Desiste, Não, mas Gustavo. tudo bem. Deixa Mandei rolar. uma print no grupo, Meu tá, povo, galera? beijo pra Oi. vocês. A Foi gente um prazer se fala. Tirou demais, foto? Luciano. Vocês podiam trazer uma pipoquinha no dia da prova aí pra gente comer pipoquinha no dia da Bora, prova. Opa. Eu vou tomar conta. Se o senhor da deixar, prova. posso, Tira um pedaço professor? de porco, professor, pro senhor. Tem que botar o jogo do Vasco, professor. Todo mundo Porco foi a fica. janta ontem, cara. Ontem foi a janta, foi porco, 2-1. Opa. Nossa Eita. janta ontem. Carninha de porco assadinha, ó, de virada. Carninha de porco, virado a porco, entendeu? Foi maravilhoso. Renato. Vai Vascão, hein? Vai Vascão, Ó, hein? não acreditava no Renato, não, mas ele tá se mostrando um cara que realmente É. Renato Gaúcho meteu 2-0 na Inter de Milão ano passado. Não é, cara. Ele é um cara bom, né, bicho? Ele é um cara boleiro mesmo. Acho que ele... Mas assim, tem prazo de validade. Ele é bom de né? Mas- grupo, Dizem que ele é bom de Exato, grupo. Na Inter de Milão até o Macaé. pá, fala sério. Pô, vice-campeão da Champions. Menos, para. Botafogo e Fluminense é clássico melhor que a final da Champions League. Nossa, que Nossa exagero. senhora, Que exagero, né? Ninguém acredita nisso aí que você falou, velho. Hoje o Botafogo é maior do que a Inter de Milão pro futebol no Mundial. Hoje, pro futebol mundial. O Botafogo acabou de ser eliminado. Time de terceira divisão. A Inter nunca ganharia do Barcelona de Guayaquil. Não ganha de verdade, você acha que vai ganhar do Guayaquil? Pelo amor de Deus, gente. Meu povo, beijo pra vocês, viu? Até mais, tamo junto. Obrigado, Rádio de novo.